Bom, gente, nós vamos começar a discutir agora o tema carboidratos, certo? Eu vou tentar essa ferramenta agora porque eu acho que fica legal, vão ser aulas pequenas, curtas, até a gente cumprir o conteúdo de carboidrato, certo? Então, carboidratos, o que quer dizer esse nome aqui? Carboidrato. Se eu dividir a palavra ao meio, vai me dar o quê? Carbono hidratado, que é, na verdade, a etimologia da palavra, a significação da palavra. Na verdade, o significado de carboidrato é carbono hidratado, devido à fórmula mínima química, ou a fórmula molecular mínima de algumas importantes moléculas de carboidrato, ok? Então, a gente vai começar a debater o tema. Aqui eu coloquei alguns alimentos importantes para a nossa dieta que são ricos em carboidratos, né? Feijão, os cereais, aveia, linhaça, quinoa, pipoca é uma grande fonte de carboidratos, os pães, de uma maneira geral, tanto os refinados como os integrais, frutas, verduras, batata doce, banana, etc. Ok? Tudo bem? Então, a parte inicial que eu tinha aqui para falar nesse slide seria apenas o significado do que é carboidrato, tá bom? Então, carboidratos são as moléculas de fato mais abundantes do planeta Terra, principalmente um importante polissacarídeo chamado de celulose, tá bom? Então, a celulose é o carboidrato, é o polissacarídeo de maior abundância no planeta Terra. Por quê? Vamos pensar. Por que a celulose seria tão importante? Porque ele compõe as células, a parede celular das células vegetais. Então, grande parte de toda a vegetação do planeta tem grande quantidade de celulose. Então, por isso ele é o carboidrato mais abundante do planeta Terra, tá bom? Segundo lugar seria a base da nossa alimentação, que é o amido. Os dois que eu estou falando aqui, que eu estou citando, já vou adiantando para vocês. A celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo estrutural, e já o amido é um polissacarídeo de reserva energética. É assim que as plantas reservam a sua energia, tá bom? Aqui só a nível de curiosidade, que as frutas são ricas em carboidrato, né? Principalmente por causa de um monossacarídeo bastante presente nas frutas, que é a frutose, né? A frutose, ela é assim, muito presente nas frutas em geral. Então, é aquele negócio, fruta pode consumir sem moderação. Não, algumas frutas, devido ao seu alto teor de carboidratos, eles precisam ser moderados no seu consumo. Por exemplo, uma fruta as frutas que são muito importantes para um emagrecimento, por exemplo, seria o abacate, o limão, a amora, maracujá, coco, morango, mirtilos, que é o blueberry, sei lá, esse nome aí que agora embolou aqui na minha fala, pitanga, acerola, framboesa, kiwi, esses você pode consumir. Com moderação, ameixa, melão, pêssego, laranja, maçã, pera, mamão, etc. E para evitar, né, alto consumo, a uva, o fígado, banana, devido ao alto teor de carboidrato. E eu não sei se vocês já pararam para estudar um pouquinho de metabolismo. Todo carboidrato em excesso, ele vai ser convertido em lipídio, em triglicerídeo. Então, toda vez que eu consumo grande quantidade de carboidrato e eu não queimei esse carboidrato, ele é convertido em lipídios, principalmente na forma de triglicerídeos. Então, aí temos a manga, o abacaxi, a melancia, que a gente precisa aí
consumir, mas com moderação, tá bom? Então, todo mundo, eu já citei aqui para vocês alguns carboidratos, como o amido, ele é de suma importância para a nossa alimentação, é a base da nossa dieta e da dieta mundial. Não se tem uma dieta sem o amido, tá bom? Então, a base da dieta mundial do planeta Terra inteiro é o amido. E aqui eu coloquei assim, ó, sua oxidação é a principal via de produção de energia na maioria das células não fotossintéticas. Então, como é que a gente consome o carboidrato? A gente consome os alimentos, que todos têm carboidrato, sem exceção, até a carne tem carboidrato, apesar de ter um maior teor de proteína, a carne também tem carboidrato, tem tudo, né? Então, quando eu falo de carboidrato, a gente vai sempre pensar assim, ó, eu vou consumir o carboidrato ou na forma de amido, ou na forma de glicogênio, ou na forma de lactose, de sacarose, etc. E eu vou quebrar ele em carboidratos pequenos, principalmente na forma de glicose. Então, quando eu quebro o amido, eu vou liberando várias glicoses. Quando eu quebro o glicogênio, eu vou liberando glicoses. Essa glicose é como se fosse a gasolina para o carro. Para o carro andar, ela precisa queimar a gasolina para o pistão fazer o movimento lá no carro. Então, a queima da gasolina faz com que o carro trabalhe, o carro se movimente. É a oxidação da gasolina. A mesma coisa a oxidação do carboidrato é que vai fazer com que a gente trabalhe também. Ou seja, a gente produza tudo que a gente produz no nosso dia a dia, tá bom? E aí, antes da gente começar mesmo a ver o conteúdo, eu sempre gosto de colocar essas curiosidades, né? Hoje em dia virou moda a gente vê que existem muitas pessoas com intolerância à lactose. O que seria a lactose? Seria um carboidrato que está presente no leite, um disacarídeo que está presente no leite em grande quantidade. Então, o leite é rico em carboidrato. Existem pessoas que têm APLV, que é uma alergia às proteínas do leite. Intolerância à lactose é uma intolerância ao carboidrato mais abundante que está presente no leite, que é a lactose. Gente, olha só, se você for parar para pensar, tem todo o sentido. O único mamífero que persiste no consumo de leite depois da fase lá mamária é o ser humano. Então, por que será que a gente tem intolerância à lactose? Quando a gente tem a fase de bebê, a gente tem a fase de amamentação. Essa fase de amamentação é muito importante a gente consumir o leite, a gente tem as enzimas necessárias para digerir as proteínas, exceto as pessoas que nascem geneticamente com alergia ao leite, com APLV, por exemplo. A gente tem todo o arcabouço para a digestão desse leite. Quando a gente passa da fase de amamentação, é como se eu dissesse assim, não, Kisla não vai precisar mais de consumir leite, então eu vou diminuir a produção de enzimas, de proteína do leite, de carboidrato do leite, então a gente diminui. Mas a gente não vai estagnar a produção dessas enzimas. Com o tempo, a gente pode levar a uma redução dessa quantidade de lactase, que seria a enzima para digerir a lactose, né? Só que o que acontece? Tem gente que consome leite, mas moderadamente, mas tem gente que consome tudo praticamente. Tudo que consome é leite, bolo tem leite, requeijão, queijo, etc. E aí abusa dessa necessidade da lactase. E a lactase não dá conta, e aí começa a produzir uma intolerância à lactose, que é como se o organismo fosse parando de fato de produzir a enzima lactase. Quais seriam os sintomas de uma pessoa que tem intolerância à lactose? Né? Vai
haver fisiologicamente, se eu não estou digerindo a lactose, porque eu não tenho a enzima lactase, eu não tenho essa enzima, então eu vou ter um excesso de lactose. É isso que vai acontecer. Quem vai usar essa lactose? As nossas queridas bactérias que estão lá na nossa flora intestinal. Bem elas. Quando elas começam a usar, elas vão fazer a fermentação dessa lactose. Quando elas fazem fermentação, toda fermentação produz gases. E esses gases vão ficar acumulados no nosso intestino grosso, no nosso intestino delgado. Começa a produzir substâncias irritantes que vão causar a cólica. E aí o abdômen da pessoa vai ficar inchado e ela vai começar a ter quadros de diarreia constante, certo? Quanto menos lactase eu produzo, mais sintomas eu tenho dessa intolerância. As pessoas que têm intolerância à lactose diagnosticada já tomam a enzimazinha, né, antes de consumir algum derivado de leite. Então aqui, ó, nesse esqueminha nesse desenho aqui que está mostrando para vocês, aqui está a molécula de lactose, que ele é um disacarídeo. Ele é formado de galactase e glicose. Então, se ele tiver a enzima que está aqui, ó, na parede intestinal, do intestino delgado, aí se ele tiver a enzima lactase, quebra, aí libera galactose e glicose para ser absorvido e jogado no sangue. Quando a pessoa não tem a lactase, o que é que vai acontecer? Essa lactose aqui, ó, ela passa sem ser digerida, começa a absorver a água do meio. Então esse excesso de água aqui é por causa dessa lactose aqui, que acaba aumentando a concentração do intestino aí delgado e grosso, e aí começa a acumular água, começa a haver a fermentação bacteriana e começa a produzir aí as substâncias irritantes, ok? Então a pessoa vai ter flatulência, ou seja, gases, inchaço abdominal, as fezes vão ficar moles, etc. Gente, há um estudo que detalha a respeito disso aqui, ó. Africanos e asiáticos têm maior predisposição a ter intolerância à lactose, certo? Então, aqui só foi um iniciozinho para eu até testar a gravação através do PowerPoint. E eu vou continuar com o carboidrato, tá bom? Ok? Agora a gente vai entrar mesmo de fato no conteúdo. Tudo bem?